Fala galera, tudo certinho com vocês? Vamos para o vídeo 2 da nossa aula aí de reino protoctista, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, né? Seja muito bem-vindo aí. E vamos estudar, dar continuidade aí do nosso estudo sobre os protoctistas. Se você não viu o vídeo 1, vou deixar aqui na descrição, você vai dar uma olhadinha lá no vídeo 1 que fala sobre as algas, depois você vem aqui e veja esse vídeo aí que a gente faz um complemento desse reino aí que é chamado de reino protoctista, que compõe algas e protozoários. Antes disso, tomar nossa água, né? Ficar bonito aí, já que os protozoários causam doenças. Para a gente ficar bem, tem que se hidratar, tem que tomar aguinha nessa xícara maravilhosa aí do nosso chavante, né? Saúde! Muito bem, então, pessoal. A gente falou no outro vídeo das algas. O primeiro grupo aí que compõe os protoctistas. Hoje vamos falar dos protozoários, tá? Os protozoários, pessoal, é um grupo já que existe bastante tempo e inclusive tinha um reino que era só para eles, né? O reino protista não existe mais. Agora os protozoários dividem o reino com as algas, né? Olha só que interessante. Bom, os protozoários são muito importantes para nós, a gente entender, porque eles fazem parte aí da cadeia alimentar dos ecossistemas e também alguns protozoários causam doenças aí nos humanos, né? E doenças sérias aí e problemas de saúde pública que não acabam, né? Então a gente precisa estudar e observar esse grupo aí, porque ele é muito importante para a gente entender. Também como ele causa doença, e doenças sérias, doenças endêmicas, às vezes da região norte, né, da Amazônia, é uma tendência também que esse grupo pode aparecer aí na prova do Enem, em algum vestibular, aí, então tem que ficar ligado e esperto, né, nas características desse grupo. Muito bem. Os protozoários, pessoal, essa palavra protozoário quer dizer protos, é primitivo, e zoon, animal. Então acreditavam que eles eram os animais primitivos. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Mas o nome ficou, né? Protozoários quer dizer animal primitivo. Hoje a gente entende que o animal derivou de outro grupo que não é os protozoários. As características, e isso é importante a gente salientar, as características peculiares aos protozoários. A gente vai dizer que são organismos unicelulares, então a gente não tem nenhum protozoário que seja multicelular, tá? Todos são unicelulares. São organismos eucariontes, tá? O que as algas eram também, e são heterotrófos ou heterótrofos. Ou seja, os protozoários não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Eles não fazem fotossíntese, eles não fazem quimiossíntese. Tá? Então, diferentemente das algas. Então, eu salientei aqui, sublinhei, né, que os protozoários todos são heterotrófos. Tá? Beleza? Fica safro aí nessa característica. Quanto ao habitat deles, também pode ser o ambiente aquático, marinho e água doce. Eles podem transitar nesses dois ambientes aí. Também eles transitam por regiões lodosas, aquela região de lodo, né? Eles também têm protozoários ali, e muito frequentemente em terra úmida encontra-se protozoários. Então também tem uma plasticidade bem grande de habitat, né? Eles podem transitar por vários ambientes aí, e que ambientes às vezes são comuns ao nosso ambiente. Quanto à alimentação, como que eles fazem para adquirir a nutrição? Já que eles não fazem fotossíntese, já que eles não são autótrofos, eles precisam, né, encontrar a matéria orgânica pronta. Então a alimentação é através da matéria orgânica. Qual tipo de matéria orgânica? Tanto de cadáveres, né, de organismos que já estão mortos e eles se aproveitam, é uma característica saprofágica, tá? Ou também de micro-organismos vivos. Eles conseguem predar os micro-organismos vivos, aí com algumas bactérias eles conseguem fazer isso. Eles também podem ser parasitas, e aí os parasitas eles vivem dentro do corpo de um outro ser vivo, se aproveitando dos nutrientes e dos tecidos desses seres vivos. Os parasitas geralmente vão causar as doenças aí que a gente conhece, tá? Causada pelos protozoários. Tá ok? Então eles têm essa característica aí, tá, pessoal? Eles podem pegar matéria orgânica morta, matéria orgânica viva e também podem ser parasitas, aí depende do grupo. Quanto à organização celular dos protozoários, ela é um pouco mais complexa em relação à organização celular das algas. Então eles
são mais complexos, tá? A estrutura celular, as organelas que existem dentro deles são um pouco mais complexas em relação às algas, uma vez que esse grupo aí, pela característica de nutricional, eles podem ingerir outros micro-organismos, então eles necessitam já de uma estrutura de organela um pouco mais especializadas, tá? Então aqui a gente tem as organelas especializadas desse grupo. Tá certo? Essas são as características gerais, tá? Pessoal, não tem muita coisa assim para a gente citar de característica geral desse grupo. Algumas se assemelham com as algas, outras não. Tá? Então a gente precisa ficar esperto no que é característico de protozoário. Ok? A gente vai já começar a falar da diversidade, né, dos grupos que tem nos protozoários. Tá? E aí, quando a gente falar dos grupos, né, e nos grupos que forem grupos que causam doença para o homem, eu vou citar a doença e vou falar desse grupo aí. Tá? Não são todos os grupos de protozoários que causam doenças, mas também tem aqueles aqueles grupos em que todos os elementos causam doença. Então é um negócio bem complexo aí. Tá? A classificação, então, a diversidade. Como é que se classifica os protozoários? Também em filos, tá? A gente vai ver os diversos filos, são 6 filos na realidade, tá? E qual é o critério, né, para poder classificar? Critérios os cientistas usam para fazer a classificação. O critério é baseado nas estruturas locomotoras que esses organismos apresentam. Então, dependendo da estrutura, a gente vai ter o nome do filo e esse critério aí que é o mais utilizado. Também, cabe salientar aqui, que é uma classificação bastante controversa também, tá? Tem bastante problemas, então há ainda um embate, né, entre os pesquisadores, tá? Mas a gente vai adotar uma classificação aqui que seja coerente para vocês. Ok, vamos lá. Falando do primeiro filo de protozoário, a gente tem o filo Rhizopoda, ou também Sarcodina, né? O Sarcodina é uma classificação mais antiga, tá? As classificações mais atuais dos livros estão utilizando como Rhizopoda. Qual é a característica desse grupo, né? Dos organismos que compõem o filo Rhizopoda? São aqueles protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes. O que são pseudópodes? São projeções da membrana, né? São projeções de membrana plasmática em uma direção, tá? E essas projeções fazem com que a célula se movimente nessa direção. Isso são pseudópodes, tá? Se a gente for pegar na etimologia da palavra, pseudópodes significam falsos pés, tá? Então, se a gente observar aqui essa ameba aqui, né, o exemplo que eu coloquei aqui são as amebas, é o mais característico dos risópodos. A gente observa que a gente tem o núcleo da célula, o seu citoplasma, e vejam as 3 projeçõezinhas nessa direção aqui, tá? Vou pegar uma caneta aqui, pessoal. Tá? Vejam então a projeção, ela está nessa direção aqui, ó. Significa então que a célula, para se locomover, ela vai se locomover nessa direção. Isso é movimento que a gente chama de movimento ameboide, tá? Por meio de pseudópodes. Algumas células do nosso organismo, elas fazem esse mesmo tipo de movimento aqui, como as amebas fazem. Também, além da locomoção, né, eu coloquei aqui as setinhas mostrando os 3 pseudópodes, tá? Além de utilizar esse pseudópode para locomoção, também a ameba utiliza para capturar o alimento, né? Ela abraça o alimento e esse alimento é incorporado para dentro do seu citoplasma através dos pseudópodes, tá? Assim como algumas células de defesa do nosso organismo fazem, tá? Por exemplo, os macrófagos, eles fagocitam, né, invasores do nosso corpo. As amebas fazem também do mesmo jeito, tá? E aí a gente tem um pouquinho da importância desse grupo aí, né? Falando especificamente das amebas, tá? Então essas amebas, elas causam doenças no homem, né? E a doença conhecida que a ameba causa é chamada de amebíase, tá? É uma doença que acomete o sistema digestório do cidadão, tá? Então o cidadão que tem amebíase, ele tem enjoos, náuseas, dores, né? Causado por esse protozoário. Como que o cidadão fica doente? Como que ele se contamina com essa doença? Fazendo a ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos desse protozoário, os cistos desse parasita, né? E o nome específico desse parasita aí que causa amebíase é a entamoeba histolítica, tá? É essa que causa a doença amebíase, tá, pessoal? Então é uma doença
é um problema de saúde pública, um problema sanitário, em locais onde não tem o tratamento do esgoto, tá? Onde não tem saneamento básico. Isso aqui é muito comum. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, né, a pessoa infectada, no momento que a pessoa elimina suas fezes, junto com as fezes saem os cistos dessa entamoeba histolítica. E se esse esgoto não for tratado e for parar na água que a pessoa bebe, ou essa água lavar os alimentos dessa pessoa, né, parar na alimentação, ela vai acabar ingerindo o cisto da ameba e vai ter a amebise. Então, é um problema de saúde pública, um problema dos países que não são desenvolvidos e ainda têm esgoto a céu aberto, que é o caso do Brasil. Muitos locais ainda têm o esgoto a céu aberto. Ok? Esse é o filo Rhizópoda, tá? Nossas conhecidas amebas aí. Beleza. Vamos passar para o outro lado e vamos dar uma olhada em outros grupos aí que são menores um pouco, tá? Por exemplo, o filo Actinópoda. Tá? Esse filo Actinópoda são os protozoários que são dotados de pseudópodes filamentosos. Tá? O que é um pseudópode filamentoso? Ele parece um fiozinho, tá? Não é igual esse aqui, ó, pessoal. Tá? Não é igual esse aqui. Ó. Esse pseudópode filamentoso é esse aqui, esses risquinhos que a gente está vendo aqui na célula. Tá? É bem fininho. Ok? E esses pseudópodes eles são sustentados ainda por um eixo central que tem lá no meio da célula do Actinópoda. Tá? Então, é um grupinho, né, que forma também um zooplâncton, né, que serve de alimento para outros animais maiores. Tá? E os actinópoda, eles são divididos em dois grupos, os radiolários e os heliozoários. Esses dois grupos têm diferença no quê? No seu hábitat. Tá? Por exemplo, os radiolários são todos marinhos e os heliozoários são todos de água doce, formando aí um zooplâncton, tá? A base da cadeia alimentar. Ok? Tá? Passando de novo, passando para um outro filo aqui, o filo Foraminífera. Tá? Foramen quer dizer buraco, furo. Tá? Esse grupo de protozoário, eles são os protozoários que têm uma carapaça, né, envolvendo esses protozoários. E essa carapaça ela é toda perfuradinha para que seus pseudópodes possam sair e capturar o alimento. Tá? Esse é o Foraminífera. A composição dessa carapaça ela é rígida, tá? E a composição dela é de quitina, que é um carboidrato rígido, semelhante àquele carboidrato que tem no exoesqueleto dos insetos, ou carbonato de cálcio, que também é bem rígido. Tá? Esse grupo aí, pessoal, o acúmulo desses protozoários no sedimento, né, do fundo do oceano, é um indicativo que tenha petróleo, porque ele é um dos componentes dos seres vivos que vai passar e vai se transformar em petróleo. Tá? Então, onde tem foraminífera, por exemplo, o cara pode desconfiar que ali naquele sedimento pode encontrar petróleo. Então, pessoal, a gente vai falar agora do filo apicomplexa, tá? É um outro filo bem importante aí para os nossos estudos, uma vez que ele causa uma série de doenças nos seres humanos. Os apicomplexa tem esse nome porque eles apresentam uma estrutura chamada de complexo apical no ápice de sua célula. Se a gente olhar aqui a imagem, tá? Isso aqui é um apicomplexo, essa é a base da célula e esse aqui é o ápice. Tá? No ápice tem esse complexo apical, por isso que o nome dele é chamado de apicomplexa. Esses protozoários são destituídos de estruturas locomotoras, ou seja, não se locomovem. São todos endoparasitas, então eles precisam estar dentro do corpo de um outro ser vivo para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver. Então isso que é chamado de endoparasita. E ainda, pessoal, essa estrutura chamada de complexo apical, ela serve para quê? Para perfurar a célula do hospedeiro e também fixar no hospedeiro, esse complexo apical. Tá? Então é bem interessante, ok? Esse grupo de protozoário ele é considerado um grupo que ele tem uma importância de saúde pública. Né? Por quê? Porque ele causa várias doenças nos seres humanos. Tá? E essas doenças, tem algumas delas que causam bastante prejuízo e que pode levar até a morte, né, do ser humano, algumas doenças causadas pelos apicomplexos. Tá? Como, por exemplo, a malária, né, que é uma doença característica da África e da região amazônica aqui do Brasil.
A malária ela é causada por um gênero de protozoário apicomplexo, o gênero Plasmodium, e aí tem 4 tipos, 4 espécies de Plasmodium, tornando a malária mais branda e a malária mais grave, e aí depende da espécie, né? E essa doença, pessoal, ela acomete as hemácias, né? Que é aquelas células que transportam oxigênio, e a forma mais grave tem uma taxa de mortalidade muito grande, tá? Como que essa doença ela é transmitida? Ela é transmitida através de um vetor, né, que é o mosquito Anopheles darling, o nome da espécie. E esse mosquito, ao picar uma pessoa infectada e picar uma pessoa que não está infectada, ele acaba transmitindo a doença para essa pessoa. Tá? Então é um problema de saúde pública e que, infelizmente, mata muita gente, principalmente na África, no continente africano. A outra doença causada por um apicomplexo é a toxoplasmose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Essa doença também é bastante séria, que às vezes a taxa de mortalidade dela não é tão grande, só que ela deixa muitas sequelas e sequelas graves nas pessoas que são acometidas por essa doença, como por exemplo o quadro de cegueira, que é irreversível, né? Então esse protozoário, no momento que infecta a pessoa, ele pode ir para o globo ocular, né, e deixar a pessoa cega, e isso é uma situação irreversível. Tá? Essa doença, o toxoplasmose, ela tá relacionada às fezes de gatos jovens. Tá? Então, o gato jovem que acaba adquirindo essa doença, quando ele faz suas fezes, ele acaba nas fezes deixando cistos do Toxoplasma gondii. E se a pessoa tiver contato com essas fezes e levar a mão à boca ou contaminar a água ou seus alimentos, essa pessoa vai acabar adquirindo a toxoplasmose. Então é importante que faça a vacinação desses animais, que cuide desses animais, né, principalmente os gatinhos jovens, e que, se tem um pátio, né, enterrar as fezes desse animal ou deixar um canto reservado para as fezes desse animal. Tá? É interessante que, se você tiver uma pequena horta na sua casa, né, e se você não vacinou o gato, tem um gato jovem, é interessante não deixar ele fazer as fezes perto dessa horta, porque se chover pode lavar as fezes, se ele tiver com Toxoplasma gondii, ele vai acabar passando cistos para essa hortinha aí, esses vegetais que tem na horta. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? É uma doença bem séria também. E uma doença característica aí que matou muita gente nos anos 80 foi a pneumonia, né? A pneumonia causada por protozoário. Né? É causada pelo Pneumocystis carinii. Tá? Então a pneumonia ataca o sistema respiratório, os pulmões, né? E pessoas que têm o sistema imune debilitado por alguma outra causa, os imunodeprimidos, têm a chance também de adquirir essa pneumonia aí. Tá bem? Então tá, pessoal. Nós vamos apagar o quadro aqui, vamos trocar a informação e já a gente volta para falar dos outros grupos de protozoário, ok? Não sai daí que eu já volto, hein? Beleza, gente, já estamos de volta aí, ó. Passe de mágica e o quadro mudou, né? Que maravilha! Olha só então, vamos continuar falando então dos filos, né? A gente tem mais 2 filos para falar aqui dos protozoários. Agora a gente vai ver o filo chamado de Zoomastigófora, tá? Olha só que legal, né? Zoo quer dizer animal mastix, chicote, foras, portador. Então é aquele protozoário que é portador de uma estrutura locomotora chamada de chicote ou flagelo, né? Para nós é mais fácil chamar de flagelo. E essa estrutura é que faz a locomoção da célula desse protozoário, tá? O Zoomastigófora. Antigamente era chamado de flagelata, hoje não é mais, tá? Hoje é Zoomastigófora, ok? Então esses aí são os que possuem chicote ou flagelo para fazer a sua locomoção. Alguns deles, né, alguns desses indivíduos, desses protozoários, vivem no ambiente aquático, tá? Então são de ambiente aquático, de água salgada e também de água doce, e esses que vivem nesses ambientes são aqueles de vida livre, tá? O que é um organismo de vida livre? É aqueles que não causam doenças, tá? Não são parasitas. Então eles vivem lá no ambiente, né? Servindo de zooplâncton, né? Fazendo a base da cadeia trófica, né? A base do ecossistema. Beleza?
E outros são endoparasitas. Esses que são endoparasitas, aí sim eles vão causar doenças, tá? E algumas doenças bem sérias aí para o homem, para os seres humanos, tá? Dentro desse grupo aí, os que têm flagelo, ok? Então vamos dar uma olhada nas principais doenças, tá? E aqui tem doenças seríssimas, tá? Que podem levar a pessoa à morte também, causadas por protozoários desse grupo aqui, o Zoomastigófora. Aliás, pessoal, é importante, né, e que você consiga ter esse domínio, porque você está vendo que a gente já viu vírus. Vírus causa doença, um monte de doença. A gente já viu bactérias. Bactérias também causam doenças, um monte de doença. A gente está vendo protoctista agora, os protozoários. Também causam um monte de doenças. Depois tem fungo, que também causam doenças, pessoal. Depois animal, que também causa doenças. Então, olha, é uma infinidade de doenças. E isso é muito cobrado de você, tá? Então tem que ter atenção máximo para saber se isso é uma doença causada por protozoário, de que grupo de protozoário é. Então a gente precisa ter o máximo de atenção, né? Estudar, fazer aquele resumo legal para que você tenha domínio disso aí, tá? Muito bem, quais são as doenças? Aqui a gente colocou as principais e a gente já começa com uma doença que é bem séria, doença de Chagas, tá? Descoberta pelo pesquisador Carlos Chagas. Essa doença, pessoal, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. A espécie que causa essa doença é o Trypanosoma cruzi, que é um zoomastigóforo. Tá? Doença muito séria, tá, gente? Transmitida pela picada do inseto, né, do barbeiro, é o triatomínio. Tá? O barbeiro não é um mosquito, tá, pessoal? O barbeiro é um Hemiptera heteróptera. Não tem nada a ver com mosquito. É um bicho gigantesco, tá? E que pica as pessoas quando a pessoa está dormindo, né? A pessoa nem sente a picada desse bicho. Nessas casas aí que são afastadas, casa de pau a pique, casa que tem parede de barro, onde tem muita palha seca, tem bastante barbeiro. E aí tem que cuidar para ver se esse barbeiro não está infectado, né, com o T. cruzi. Bom, pessoal, faz uma série de estragos esse Trypanosoma cruzi, porque ele, quando é transmitido para o organismo, ele é transmitido numa outra forma, né, uma forma de cisto. E quando ele entra no organismo, ele vai para as células do fígado da pessoa, do fígado ele passa para as células, pode ir para as células do tecido cardíaco, do coração, e fazer reprodução dentro dessas células, inabilitando, né, ou destruindo as células do tecido cardíaco, do coração, pessoal. E aí, gente, o coração começa a ficar grande, tá? O coração fica muito grande e a pessoa vai ter insuficiência cardíaca, tá? Também ele pode ir, uma forma dele pode ir para o sangue, né? E onde o barbeiro, quando picar uma pessoa infectada, onde o barbeiro, né, o inseto acaba se infectando, tá? Então é uma doença bastante séria e que tem que ter muito cuidado. Há um tempo atrás, um jogador de futebol, né, se não me engano o Everton, que jogava no Santos, ele teve uma arritmia cardíaca dentro de campo, enquanto jogava, né, e precisou ser socorrido, reanimado. Quando fizeram os exames dele, descobriram que ele estava com a doença de Chagas. Tá? E justamente o Trypanosoma cruzi estava se reproduzindo nas células do tecido cardíaco, do coração dele. Obviamente que, uma vez lesadas, essas células não voltam ao normal, então quem é atleta tem que encerrar a carreira, tem que viver tranquilo, não pode sobrecarregar o coração, porque ele já está com poucas células. Tá? E também pode levar à morte, né? As pessoas nem sabem às vezes e podem morrer. Tá, pessoal? Como que o barbeiro transmite essa doença? Só para a gente ficar esperto, né? Não é na picada do barbeiro. O barbeiro vai lá enquanto você dorme, ele pica e suga o seu sangue. Só que ao mesmo tempo que ele está sugando o sangue, ele está fazendo cocô. Ele está defecando. Tá, pessoal? Então ele defeca e quando ele defeca, sai nas fezes dele o cisto. Aí esse cisto, se a pessoa coçar, né, porque a picada dá uma coceira, quando a pessoa coça, ela faz pequenas lacerações na pele, por onde as fezes com o cisto do Trypanosoma cruzi entram no nosso corpo. E aí vai no sangue, do sangue para o fígado e para o coração, e fazendo todo esse estrago. Então tem que ter cuidado também nesses locais mais afastados que eu citei para vocês, né? Essas casas mais antigas, né? Então a gente precisa ter um cuidado com esses animais. Bom, a doença aqui na região norte do país também ela acomete muitas pessoas
Por quê, pessoal? Porque esse barbeiro, ele também fica na árvore, no pé de açaí, tá? Então, quando a pessoa toma um açaí, se esse açaí não for bem higienizado, tá, pessoal, vai ter as fezes do barbeiro ali. E se essas fezes tiver o cisto do Trypanosoma cruzi, quando a pessoa ingerir esse açaí com as fezes, ela também vai acabar sendo infectada, né, pela ingestão do açaí. Então, bem, tem que ter muito cuidado, né, a procedência, né, desse alimento que é o açaí, a pessoa tem que cuidar isso também, que é uma outra forma de a pessoa ficar infectada. Isso acontece muito na região norte do nosso país, tá, pessoal? Então, abre o olho, né? Abre o olho quando você for, né, fazer o uso, né, você for consumir, sempre verifique a procedência desse alimento, tá certo? Esse aqui é o Trypanosoma cruzi. Tá muito séria essa doença e a cura dela é bem difícil. Depois a gente tem outra doença que é bem séria também, que causa bastante problema, que é chamada de leishmaniose. Tá? A leishmaniose, existe dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A visceral ataca o baço e o fígado, nas vísceras, e a tegumentar, ela causa feridas na pele da pessoa, né, principalmente no rosto. Ok? Essas duas doenças, ela é causada por duas espécies diferentes de leishmania, tá? O Leishmania chagassi causa leishmaniose visceral e o Leishmania brasiliensis causa leishmaniose tegumentar. Tá? Como que a pessoa adquire essa doença? Ela é transmitida pela picada do mosquito palha, tá? Um mosquitinho do gênero Lutzomia, tá? E ele passa essa doença através da picada. Quais são os reservatórios do Leishmania, pessoal? Cachorros, cães abandonados, cães de rua, é um grande reservatório do Leishmania. E aí esse mosquito palha pica o cão e pica a pessoa, ele vai estar transmitindo sim para a pessoa a leishmaniose, que causa uma série de transtornos. Em alguns casos, se não tratada a leishmaniose, por exemplo, a tegumentar, a pessoa pode ficar deformada, né, o seu rosto, perder a cartilagem do nariz e ficar com um buraco só no nariz. Também é uma doença muito séria. E aí a gente tem uma outra doença causada por um protozoário, um zoomastigófora, que é a tricomoníase, causado pelo Trichomonas vaginalis, que é o nome da espécie. Essa tricomoníase é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então ela vai acometer o órgão genital, tá? O trato reprodutor da menina na vagina, tá? Causando corrimentos e aquele odor característico de uma infecção, tá? Esse corrimento é o pus, tá? E é causado pelo Trichomonas vaginalis. Então também, para vocês observarem, tem doença causada por protozoário, doença sexualmente transmissível, que é passada através do sexo, que é aquele sexo que não há o preservativo. Então também tem que ter o cuidado, tá, pessoal? Causa uma série de transtornos, ok? Então, nesse quesito aí, além das outras doenças, as virais principalmente, as bacterianas, tem que ter o cuidado aí também com uma doença causada por um protozoário. Sempre, né, se for fazer o sexo, né, o sexo com preservativo, para que você não fique acometido por esse tipo de doença, ok? Trichomonas vaginalis, doença chamada de tricomoníase. Muito bem. Passando aqui para o último grupo, para o último filo de protozoários, nós temos os cilióforas, tá? Ciliófora, tá? Cílio é o cílio, foros é portador. São os protozoários dotados de cílios, tá? Que são estruturas locomotoras. Cílios são projeções de membrana bem fininho, numa grande quantidade, que no ato do batimento desse cílio ele faz a locomoção da estrutura desse protozoário, ok? A maioria desses protozoários ciliófora, a grande maioria de vida livre, é aqueles que não causam doenças, tá? Que são os bioindicadores também, que se tiver, por exemplo, num lago, a gente tiver um paramécio, por exemplo, a gente vai saber que esse lago não está poluído, tá? Eles apresentam dois núcleos, isso é interessante, tá? Eles têm o macronúcleo e o micronúcleo, tá? Que estão envolvidos aí em processos diferentes e na hora da reprodução sexuada desse grupo aí, é bem interessante, né? A reprodução chamada de conjugação,
que divide, faz mitose, faz meiose, olha, é muito legal. Tá? Um exemplo que nós temos dos cilióforas é o Paramecium. Tá? O gênero Paramecium, um dos mais conhecidos aí é o Paramecium caudatum, que tem bastante quantidade aqui no Brasil. Tá? E para vocês verem a estrutura, né, já é uma estrutura de uma célula bem mais complexa, com organelas, tá, dispostas por essa célula. Aí a gente já observa de cara essas projeções aqui, ó, na volta de toda a célula. Isso são os cílios, tá, pessoal? Cílios responsáveis, né, pelo batimento, né, pela locomoção. Ainda esse grupo aqui, ele apresenta uma estrutura, tá, bem legal, bem característica, chamado de citóstoma. Tá? Citóstoma. O que quer dizer citóstoma? Estoma, tá? Estoma é boca, citocélula. Então isso aqui é a boca da célula, é uma estrutura análoga, é uma estrutura parecida com a boca, por onde o alimento que esse protozoário capturar, ele vai ser encaminhado para o citóstoma e vai passar para essas coisinhas aqui, que são chamadas de vacúolos digestivos, onde vai acontecer a digestão do alimento, né, dentro desses vacúolos, e depois ele vai ser distribuído para o restante das outras organelas dessa célula. E ainda a gente tem dois vacúolos contrátil, tá? O vacúolo contrátil posterior, que está na região posterior da célula, e o vacúolo contrátil anterior, que está na região anterior da célula desse Paramecium. Para que serve o vacúolo contrátil? Já falei na aula que a gente conversou sobre as algas, que essas duas estruturas aqui servem para retirar o excesso de água de dentro dessa célula, já que o Paramecium, né, ele vive na água doce, tá, pessoal? E a água doce, ela é menos concentrada do que a composição do citoplasma. Aí entra de novo a osmose. Se aqui está mais concentrado e aqui fora está menos, a tendência é que a água entre, né, para a célula, ok? Se entrando água por osmose, uma hora não vai dar certo, vai estourar, vai encher. Né? Então o que acontece? A gente tem dois vacúolos contrátil para bombear a água de dentro da célula para fora novamente. Esses dois vacúolos, eles estão envolvidos no controle osmótico dessa célula, desse Paramecium. Tá certo, gente? Beleza, então. Nós ficamos por aqui, pessoal. Esse é um panorama aí dos protozoários junto com as algas, dois grupos muito importantes aí, que você deve ter uma atenção especial, principalmente aqui nos protozoários, nos grupos que causam doenças, que é um problema de saúde pública, tá? Nas algas daquele outro vídeo que a gente gravou, no vídeo 1 dos protoctistas, você também deve ter uma atenção especial, porque as algas têm muita importância econômica e muita importância para o nosso ecossistema. Tá legal? Então faz aquele resumo, dá aquela estudada, relaxa, respira, né, que tudo vai dar certo. Legal, gente? Se você gostou aí, deixa um joinha, né, deixa um like, deixa nos comentários sugestões de aula para a gente produzir para você. Um grande abraço, bons estudos e nos vemos na próxima aula.